meu amigo, minha amiga, você que está aí sempre ouvindo essa programação no rádio. Deus tem nos usado aos servos do Senhor que tem Eu sei de uma coisa: quem ouve a palavra de Deus, absolutamente seremos abençoados. Quem dá crédito na palavra do Senhor será abençoado, irmão Antônio. Por quê? A palavra de Deus, ela nos fala para mim, para você, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, com certeza você vai ser abençoado. A palavra de Deus nos diz no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, uma história na inspiração de Deus. Eu vejo a ação do Espírito de Deus na vida de homens que acreditou em Deus e homens que estavam no querer e a vontade de Deus. Eu vejo aqui no capítulo 10 falando assim: havia em Cesareia um homem por nome de Cornélio, centurião da corte chamada Itália, piedoso, temente a Deus, e com toda a sua casa eu fazia muitas esmolas ao povo, continuamente em oração também a Deus. Este qual, a hora nona dia, ouviu o clamor, a uma visão, um anjo de Deus, o que dirigiu-se para ele, dizendo: Cornélio, ou fixou-se os olhos e olhou nele. Muito interessante, né? Ele, temorizado, lhe diz: Senhor, ele diz, lhe a tua oração e a tua esmola tem chegado ao memorial de Deus. Agora, pois, envia-se homens a Jope e manda a Simão, que tenho por sobrenome Pedro. Eu vou estar ministrando uma palavra ao coração do irmão a respeito de homens que tinham um mérito muito importante, irmão Antônio. Homem que tinha um mérito, uma história, um caráter e um coração muito bondoso. E o interessante é que quando Deus se agrada de uma pessoa que é bom, Deus ele faz alguma coisa para que esta pessoa ele chegue a ter o plano de salvação. Cornélio, nós sabemos que ele era um homem que temia a Deus, orava a Deus, clamava a Deus, ajudava os povos, principalmente os judeus. Ele nos ajudava, porque ele era italiano e ele era um homem a qual tinha homens soldados à sua confiança, chamado da corte de Itália. Ele era um homem que tinha um esforço para ter uma família ao seu lado. Era um homem que tinha o esforço para ter os seus companheiros à sua confiança. Embora ele estava orando na hora nona. E de repente, ele orando a Deus, aparece um ser, um anjo. E disse para ele: Ei, homem, o Senhor Deus tem ouvido as tuas orações, tem visto as tuas caridades, as tuas esmolas, tem visto o quanto você tem sido para com seu amigo, para com a sua família. E o Senhor se agradou disso. Isso tem aquebrantado o coração de Deus, e Deus está sentindo o desejo. Oh, glória, já estou sentindo a presença de Deus. Sentindo o desejo de ver você convicto na sua beleza, da sua santidade que você tem. Você tem que ser um dos escolhidos, não só um chamado. Cornélio, ele via que ele era um homem, olhando em si mesmo, que ele era salvo. Mas embora faltava alguma coisinha ainda de Cornélio, Deus olhou na sua imagem
olhou nas suas qualidades, mas ele viu que ainda faltava alguma coisa. Talvez nós achamos que somos salvos, mas ainda falta alguma coisinha. A você que ainda não tem aceitado o sacrifício de Jesus, da cruz do Calvário, talvez está faltando alguma coisinha. Né? Então, quando o anjo lhe falou, ei, envia um dos teus moços até a Jope, e um homem chamado Simão, que é curtidor de couro, e lá estará um homem chamado Simão Pedro. E este homem está hospedado na casa dele em Jope, e pede para que ele venha até aqui, e ele vai ter as palavras de salvação para a sua vida, para a sua alma, para a sua família, que a qual você foi chamado a atenção de Deus com as suas qualidades, com a sua oração, com a sua tensão e temor extremor mediante a presença de Deus. Meus irmãos, de repente, Cornélio chamou 2 dos teus moços e chamou um dos teus oficiais soldados e pediu que fosse até Jope e procurasse aonde é que tinha um homem chamado Simão e aonde que é que estava um homem chamado Pedro. Que esse Pedro que iria vir até a sua casa para falar aquilo que Deus tinha de ser mandado. E nessa mesma hora, o anjo do Senhor chegou também até a Pedro. Pedro estava ali aguardando o horário do almoço, eu acredito, esperando aquele almoço gostoso, que ele estava hospedado em uma casa. E de repente ele saiu para um terraço e foi orar. E quando ele estava orando, ele teve uma visão. Ele teve uma visão de um homem que chegou até ele e ele viu o céu se abrindo, irmão Antônio. Aleluia. Ele viu o céu se abrindo. E quando ele viu o céu se abrindo, ele viu como que se fosse. Oh, glória! Jesus estava presente ali. Oh, glória! Estou sentindo a presença de Deus. E ali ele viu, saindo ali um lençol como se fosse abrindo as 4 pontas. E de repente, ele viu vários animais, répteis. E ali o homem nos diz para Pedro, mata e come. Ele falou assim, não, eu não posso, meu Senhor. Porque para nós judeus é considerado imundo e nós não podemos matar e comer porque é imundo. E ali ele nos falou, não chama imundo o que Deus ungiu, colocou sobre a terra. Não coloca isso na sua cabeça, porque não é imunda, porque foi Deus que colocou sobre a terra. Muitas das vezes, Deus confunde a mente do homem, né, irmão Antônio? Irmão Edmárcio. Aleluia. Muitas das vezes, Deus confunde a mente do homem, que às vezes nós achamos que nós estamos cobertos de razão e muitas das vezes é da maneira que Deus quer, não da nossa forma, não do nosso jeito. E de repente Pedro falou assim, sim, Senhor, e falando 3 vezes para ele, mata e come, e ele falou assim, sim, Senhor, agora estou aqui para ouvir ao Senhor. E ele falou assim, ó, vai vir um moço aqui da Itália, de um homem chamado Cornélio, e vai nos procurar você, para você ir lá até ele e falar do testemunho da pessoa de Jesus, porque eles precisam de ouvir a palavra. Aí Pedro entendeu, por quê? Os judeus na época, eles tinham um entendimento que a palavra, a salvação era para os judeus, não para todo mundo. Mas Jesus veio para tirar essa diferença. Jesus veio para todos, para judeus, gregos, gentios e etc. Jesus veio para não fazer decepção de pessoas, cores, de raças, para os que creram.
na sua maravilhosa palavra. E ali, quando ele acabou de ter essa visão, chega-se 3 moços e perguntando na casa que ele estava hospedado: tem um moço chamado Pedro aqui? Ele falou: sim. E Pedro falou assim: mas quem mandou vocês aqui? Como se fosse aquela voz, ele estava ouvindo a voz de Deus falando com ele. Quem nos enviou aqui foi um homem chamado Cornélio, homem bom, piedoso, homem que tem ajudado muita gente, homem que tem uma personagem boa. E ele pediu, que diz que o anjo do Senhor lhe apareceu e falou na voz de Deus que precisava que você isse até a ele e falasse do poder da salvação. Eu entendo, meu irmão, minha irmã, que tem muita gente que ouve falar de Deus, ouve falar de Jesus, mas ainda não entende realmente o plano da salvação no Senhor Jesus. Acredita no Senhor Jesus, acredita em Deus, tem uma fé que talvez ninguém tenha igual a ele, mas precisa ainda de alguma coisa. E o que faltava? Cornélio, aí Pedro falou assim: vamos até a ele. E quando ele foi até a Cornélio, chegou-se na casa de Cornélio, Cornélio já tinha chamado a sua família, os seus amigos, os seus parentes, os seus soldados, para que todos ouvissem o que Pedro iria chegar, o judeu, para pregar a palavra de Deus. Eu entendo que tem muita gente ainda nessa terra que tem um desejo ardente de levar a palavra do Senhor Jesus. E embora quando nós falamos de ir em um lar, em uma casa, levar a palavra de Deus, tem muitas pessoas, irmão Antônio, desejando ardentemente de ver o seu amigo, o seu parente, o seu vizinho ser salvo no Senhor Jesus. Verdade. E convida. E quando Pedro chegou ali ele começou a falar do testemunho de Jesus. Ele começou a falar: Jesus veio, curou, ressuscitou, paralítico andou, cego enxergou. Jesus veio e mataram Jesus. Mas Jesus ressuscitou, está vivo. Para que todos nele acreditem. E aquele povo acreditou na palavra do Senhor Jesus. E aceitaram Jesus como Salvador. Hoje, nesta tarde, é tarde de você aceitar Jesus como o único e Salvador da tua alma. Fique com essa palavra para o seu coração. Fica com essa palavra para a sua alma. A bondade é mérito seu, é bom.